Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer assim é que o estágio é um momento onde você, então, vai colocar em prática 4 anos, para quem começa o estágio no nono, 4 anos de teoria que foram sendo absorvidas pela sua mente, e aí você, então, vai começar a testar essas teorias. Todo teste, ele traz como consequência, em partes, a falha, ok? Tudo que você está testando oferece possibilidades de não dar certo. E a gente já está falando de um teste. É claro que durante o estágio existe aí uma verdade, que é a verdade de que nós vamos errar. Nós vamos falhar, nós vamos deixar algumas coisas importantes passarem, mas nada disso se faz um fato fora do esperado. Tudo isso é esperado que aconteça. Você precisa entender que é comum que aconteça. É comum que você não perceba alguma coisa que o paciente vai contar para você, que talvez esteja até meio óbvio, mas você não consiga captar na fala dele. É comum que você, ao aplicar uma ferramenta na prática do estágio, você erre no método de aplicação. É comum que talvez uma situação pegue você de surpresa e você não saiba como reagir, é comum que você não saiba o que falar diante de uma fala de um paciente. Tudo isso faz parte desse momento de estágio. E nada disso pode ser um problema que leva você a questionar as suas competências, ou se você realmente está pronto para quando sair da faculdade atender, ou se você realmente está fazendo a coisa certa. Eu acho que tudo isso tem que ficar muito claro na sua mente que faz parte deste processo de estágio, que é previsto que isso aconteça. Eu digo para os meus alunos que é no estágio que essas coisas têm que acontecer. É lá que vocês têm que falhar, é lá que vocês têm que descobrir as coisas que vocês precisam aperfeiçoar, é lá que vocês têm que olhar o paciente falando algo e pensar com vocês, poxa, onde eu vi algo no campo teórico que dá conta de compreender isso que o paciente está falando. É nesse momento que eu tenho que pensar assim, poxa, na minha vida acontece algo muito parecido com o que o paciente está contando, é nesse momento que eu tenho que me compadecer daquelas pessoas que contam histórias, muitas vezes, que são muito duras de se ouvir, e todas essas vivências que eu vou tendo durante o meu estágio, essas vivências vão me moldando, vão me transformando numa profissional melhor, vão fazendo com que eu tenha elementos para discutir na minha supervisão, com os meus professores supervisores e com os meus colegas de estágio, vão fazendo com que eu chegue na minha casa e tenha mais assuntos para pensar sobre o processo de estagiar, de atender os pacientes. Então, são essas coisas que tiram a gente do conforto e fazem com que a gente se movimente mais, fazem com que a gente pense, né, de uma forma mais aberta, com que a gente discuta mais conosco aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está vivendo. Se nós entrarmos para estagiar e tudo acontecer seguindo um protocolo de perfeição, eu vou sair do período de estágio achando realmente que todas as lacunas foram preenchidas e vou começar a ter essas descobertas na prática, porque essas descobertas fazem parte da nossa formação. Então, o melhor lugar para você descobrir essas coisas e as suas dificuldades é durante o seu estágio, tá? Nunca esqueça isso. Vai fazer o estágio, se abra para não saber, se abra para errar, se perdoe por não saber tudo, né? Se aceite com as suas dificuldades, aceite também que em muitos momentos aquilo tudo que você está fazendo com o outro, de certa forma, vai reverberar dentro da tua mente como algo que você também precisa fazer por você. Entenda que todas essas questões vão surgir, e aproveite ao máximo delas, tá? Eu preparei algumas coisas que são importantes dizer para vocês no que diz respeito ao estágio. Nesse momento eu não vou compartilhar a tela, mas daqui a pouquinho eu compartilho com vocês uma outra tela que eu preparei. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que existe todo um processo de código de ética, né, o nosso código de ética, também presente no estágio, tá? Então, quando você vai fazer o teu estágio,
existem alguns pontos específicos do Código de Ética que precisam ser extremamente considerados também no momento de estagiar. Antes disso, aproveitando que eu acredito que todos já estejam aqui na sala, acho que todos aqui, ou quase todos, já me conhecem, né? Eu sou psicóloga, eu atuo com uma abordagem de terapia baseada em processos, que é uma abordagem que vai trabalhar as terapias baseadas em evidências, as tantas abordagens que nós temos, fazendo aí uma junção de técnicas, de ferramentas, de diversas abordagens que tem ali um critério seguro, né, de confiabilidade sobre a sua funcionalidade com os pacientes. Eu integro tudo isso no tratamento do meu paciente, levando em consideração aquilo que o meu paciente realmente precisa trabalhar na vida dele, a demanda que ele precisa resolver, o processo pelo qual ele está passando. Eu considero muito uma abordagem que vai no sentido de trabalhar um transdiagnóstico, então eu vou além do diagnóstico, daquele diagnóstico que meu paciente tem. Eu me preocupo, sim, em saber qual é o diagnóstico, ou seja, em saber se o meu paciente tem ali uma patologia, um transtorno, algo específico que esteja acontecendo com ele, porque isso é importante para a gente tratar. Mas muito mais do que isso, eu me preocupo em saber o que não está funcionando bem na vida do meu paciente, o que está gerando nele dor, sofrimento, angústia, o que é prioridade ser trabalhado, e a partir dessa forma de pensar, eu inicio, então, minimizando as dores daquele indivíduo que está na minha frente, colocando ele num estado de um pouco mais de paz diante do que ele está enfrentando, seja um transtorno, ou seja uma demanda social do dia a dia, por mais simples que seja, e a partir do momento que nós dois, paciente e eu, entendemos que aquelas dores tão intensas que ele estava tendo estão diminuindo, a gente começa, então, a ir um pouco mais fundo, pensando num processo de entender de onde veio aquilo, quando começou, por que começou, o que ocasionou. Mas aí eu entendo que nesse momento o meu paciente ele já está em condições. A lógica de uma terapia baseada em processos é a lógica de um pronto-socorro. Quando eu chego num hospital, num pronto-socorro, antes de mandar fazer um exame para saber exatamente o que está acontecendo comigo, eu já recebo um atendimento de emergência que tem como finalidade me estabilizar, me tirar da crise. Se a minha pressão está muito alta, equilibrar minha pressão. Se eu estou com uma taquicardia, então gerar um processo ali onde eu possa relaxar através de uma medicação ou de algum procedimento adotado ali pela equipe, para que eu possa voltar. Então, se eu tiver, por exemplo, com uma falta de ar, uma crise de asma, primeiro eu vou ser acolhida, tratada naquele sintoma tão urgente, para que depois eu seja encaminhada, então, para um processo de tratamento. É exatamente isso que acontece na clínica psicológica. O teu paciente, ele chega ali com questões que estão gritando na mente dele, que estão transformando a vida dele em algo quase que insuportável, e muitas vezes a gente percebe que o paciente, ele chega no limite dele, no consultório, e eu preciso intervir. Então, se eu for levar um tempo para entender o que está acontecendo, qual é o diagnóstico para iniciar a intervenção, eu, Silvana, entendo que talvez esse tempo o meu paciente não tenha. Então, eu identifico o que ele precisa como urgência e inicio um processo de atendimento. Acho que no estágio isso se dá muito mais, porque dentro de um processo de estágio acadêmico, você muitas vezes não tem tempo para fazer todo um processo de diagnóstico, de identificar exatamente o que está acontecendo com o paciente. Às vezes você não tem as ferramentas adequadas, às vezes você não tem acesso aos testes necessários para chegar a um diagnóstico. Então, eu acredito e vi isso acontecendo em todas as minhas práticas de estágio. Atuei muito tempo em universidades diferentes como supervisora de estágio, e hoje continuo atuando como supervisora de psicólogos já formados. Então, hoje eu dou supervisão para psicólogos que têm aí os seus pacientes. Então, eu continuo fazendo esse trabalho de supervisão, e aí eu percebo que muitas vezes, dependendo da estrutura do atendimento que você tem por trás, você não consegue chegar a um diagnóstico. Então, vocês já vão precisar lidar com isso, que talvez no processo de estágio na faculdade você não chegue ao diagnóstico.
E porque você não chegou ao diagnóstico, você não pode fazer nada por aquele paciente? E porque você não sabe exatamente qual é o transtorno que ele tem, qual é o CID por trás daquele sintoma, você não pode intervir? Se assim fosse, seria muito complicado, né, esse período de estágio. Então, é preciso que a gente entenda que no estágio, na faculdade, é difícil se alcançar uma certeza de um diagnóstico e dizer para o paciente, ao término do processo, olha, o seu diagnóstico é depressão maior, é bipolaridade, é TDAH, é isso, é aquilo. É muito difícil, por conta das ferramentas e do tempo. Outro desafio que vocês vão ter no estágio é a frequência do teu paciente, muitas vezes esses pacientes acabam faltando, as universidades têm um programa de estágio onde costuma ser gratuito ou ter um valor muito baixo, e apesar disso ser bom, porque dá acesso às pessoas ao processo terapêutico, isso também é um grande desafio, porque muita gente, infelizmente, acaba não dando tanto valor para o nosso trabalho, e eu acredito que para quem já passou pelo estágio, deve concordar com o que eu estou dizendo, de muitas pessoas que marcam e sequer comparecem nas sessões, e o aluno, o estagiário, fica ali angustiado porque o teu paciente não foi, às vezes o paciente vai 2, 3 sessões e desiste, às vezes o paciente, quando tem que escolher se ele gasta a condução, né, o ônibus para ir até a faculdade, passar contigo, ou se ele usa aquele valor para fazer algo pela família dele, em casa, por uma necessidade que ele tenha, muitas vezes ele escolhe usar aquele valor para fazer o que ele tem que fazer na casa dele, às vezes uma chuva impede que ele vá. Então, você precisa pensar que nem sempre a ausência do seu paciente é porque você não é bom, ou porque você não está fazendo as coisas certas. Muitas vezes o teu paciente acaba não indo ou parando o processo por ele, pela vida dele, pelas necessidades e pelas histórias dele, tá? Então, é importante a gente entender que o estágio dificilmente proporciona para você conseguir dar para o seu paciente um diagnóstico. Dito isso, eu quero começar, então, a dizer o que nós podemos fazer no estágio. Porque se eu não tenho, na maioria das vezes, condições de chegar a um diagnóstico, e talvez eu até chegue num diagnóstico, mas muitas vezes eu não posso passar esse diagnóstico para o paciente porque eu não usei todas as ferramentas que seriam necessárias para eu formalizar esse diagnóstico. E você concorda comigo que para você diagnosticar uma bipolaridade, ou um borderline, uma depressão, um estresse, né, pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático, um autismo, para você realmente dizer e assinar embaixo que o paciente é aquele diagnóstico, você precisa ter usado todas as ferramentas, porque isso é muito sério, né, é um rótulo que você vai colocar na vida do paciente. Não podendo fazer isso, o que eu posso, tá? Então, primeira coisa que é muito importante é a gente entender e que nós não podemos transformar o nosso estágio num autossacrifício, né? No momento onde eu começo a dizer mais sobre mim do que sobre o paciente, mais sobre uma perfeição que eu quero ter, que eu quero alcançar, do que sobre realmente o que o meu paciente precisa. E o que o meu paciente precisa é que aquele contexto que o levou para a terapia seja respeitado e trabalhado por você dentro das potencialidades que você tem, que você faça o seu melhor, tá? A insegurança vai aparecer, mas esse é o espaço para que isso aconteça e você precisa estar ciente. Código de ética, tá? Dentro do código de ética, obviamente, vocês já devem conhecer o código de ética do psicólogo. Nós temos aí inúmeras instruções, mas algumas são muito necessárias para o estágio. A primeira, que a gente entende que não pode faltar no estágio, então você que vai estagiar, comece a pelo menos fazer nota disso que eu estou falando e estudar um pouco sobre o que é isso e qual é a finalidade. É que exista por parte do paciente um consentimento livre, né, uma vontade de estar no processo, e exista nele um esclarecimento.
Então, a gente tem aí um termo, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que tem a finalidade de dar para mim, para você e para o nosso paciente a certeza de que ele sabe o que você está fazendo, o que você vai fazer e quem você é, né? Então, assim como o paciente, no termo de consentimento livre e esclarecido, ele se compromete e ele aceita passar pelo tratamento contigo, você também tem que entender que o termo de consentimento livre e esclarecido também diz que você tem que aceitar que esse paciente tem o direito de, a qualquer momento, não querer mais continuar. E isso é um direito sobre ele, não sobre você. Porque, às vezes, a gente vê o aluno entrar em crise existencial, né, porque o paciente dele parou o processo. E aí ele começa a se sentir, assim, o pior profissional do mundo, porque eu não consegui manter o meu paciente. Mas não é sobre isso, né? Porque no início do processo terapêutico, vocês se comprometeram em um termo, em um documento, de que ele poderia parar quando ele quisesse, tá? Então, esse documento não é para um lado só, ele é para você também. Uma outra coisa que o Código de Ética prevê, e que é muito importante ser aplicado no estágio, é o sigilo. Então, quando o sigilo ele pode ser quebrado? Quando eu posso chamar alguém da família e contar algo que meu paciente está passando, que meu paciente está relatando para mim? Quando houver risco à vida dele, à vida de outro, que ele possa estar colocando em risco, ou em casos legais, questões legais. Ou seja, quando isso é pedido dentro de um processo, quando é requisitado, e existe ali um contexto legal, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que quando eu falo para você que você pode romper o sigilo quando o paciente está em risco, ou colocando alguém em risco, isso também não é tão simples. Isso não diz respeito ao paciente olhar para você e dizer para você assim, hoje eu estou pensando hoje em me matar. E aí você chama a mãe e fala assim, olha, ela disse para mim que ela está pensando em se matar. Não é sobre isso, tá? Porque você vai ter que fazer todo um trabalho onde você vai se respaldar de não ter quebrado o sigilo terapêutico sem fazer todas as confirmações necessárias. Então, o que representa uma pessoa que realmente vai tentar se matar, né? Existe todo um contexto, o que essa pessoa está planejando, aquilo que ela está dizendo para você que ela vai fazer, ela realmente tem como fazer? Aquilo ali está presente na vida dela? Existe aquele risco? É uma coisa que ela tem acesso? Ou aquilo que ela está te contando é algo que você identifica que não é sequer possível, que está totalmente no campo da imaginação dela. Então, você tem que ter aí essa sensibilidade e esse profissionalismo de analisar a situação. A mesma coisa quando ela diz que vai matar alguém. Às vezes, uma pessoa pode dizer isso porque está sofrendo, porque está chateada, porque está com raiva, e aí você vai lá e chama alguém e diz, olha, ela falou que hoje ela vai sair daqui e vai matar o Joãozinho. Também não é sobre isso, tá bom? Porque se fosse assim, nossa, o sigilo ia ser quebrado o tempo inteiro, porque as pessoas no processo terapêutico, elas falam muitas coisas, elas falam o que elas estão sentindo, elas falam o que elas precisam falar. E, às vezes, o que você precisa falar é o que você vai fazer, que você vai acontecer, que você vai quebrar tudo, né, que você vai pegar aquela pessoa, e às vezes é sobre isso a sua necessidade de fala. Mas isso não significa que você, né, como psicólogo, como psicóloga, está, então, no seu direito de quebrar o sigilo, porque o código diz que quando tem risco à vida, você pode. Sempre que houver dúvida, você vai sempre consultar um supervisor, você vai sempre procurar um profissional que realmente já tenha um CRP ativo, porque enquanto você é estagiário, quem responde pelo atendimento que você faz é o profissional com o CRP ativo que te supervisiona, né? Não puxe para você essas tomadas de decisão. Não é o momento disso durante o estágio, tá? Então,
O sigilo tem que ser respeitado. No caso de atender menores, atender crianças, é muito importante, crianças e adolescentes, é muito importante você entender que a tua comunicação com os pais, ela tem que seguir um padrão, e você precisa estudar, você que atende menores, você precisa estudar para entender, para aprender como se comunicar com uma família sem quebrar o sigilo daquilo que o teu paciente está contando para você. Porque o teu paciente, ele tem um vínculo, uma confiança, e você estabeleceu um contato com ele. E quando você conta para o pai, quando você conta para a mãe, mas como é que eu vou fazer para ajudar meu paciente se ele está fazendo tal coisa e os pais dele precisam saber para poder ajudá-lo? Você não está lá para ajudá-lo, né? Você não é o seu papel. Você está lá para executar um trabalho profissional, e esse trabalho profissional tem diretrizes de como deve ser feito, e você precisa respeitar essas diretrizes. Então, o sigilo, mesmo que seja menor de idade, né, mesmo que seja um menor, ele se mantém. Aquela criança tem direito à confidencialidade das informações que ela te entrega. Uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 5 anos, não importa. Aquilo que ela traz para você na sessão não pode ser exposto fora do setting terapêutico. Então, você precisa buscar aí, quando houver necessidade de comunicar alguma coisa, junto com o seu supervisor, a melhor forma de fazer isso, tá? O relacionamento com os supervisores e com a equipe também está ali dado uma diretriz dentro do Código de Ética. Então, você só pode discutir informações do paciente com pessoas que participam diretamente do caso. Eu vou ficar falando no corredor, vou ficar falando no elevador, vou falar na sala de aula entre os meus colegas, isso está errado, tá? Isso é antiético, isso não é profissional da sua parte, e é muito importante você prestar atenção quando você começar a fazer estágio, e se você já fez, é importante você corrigir, caso você tenha feito isso, porque muitas vezes a gente se empolga como aluno, a gente quer falar sobre o caso, e a gente fala do caso fora da supervisão, e muitas vezes no elevador que você está conversando sobre um paciente, existe uma outra pessoa que não conhece seu paciente, que não é seu paciente, mas que em algum momento pensou em fazer terapia, e a partir daquele momento ele nunca mais vai cogitar essa hipótese, porque ele ouviu a forma que você fala, e aí ele pensou, se essa psicóloga fala desse jeito, eu não vou procurar terapia, não. Eu conheço muitos pacientes que entram no meu consultório e que trazem esse relato, de dizer assim, nossa, eu ouvi a psicóloga lá no cabeleireiro dela conversando sobre um paciente, por isso que eu não faço terapia. Eu ouvi na cafeteria, ela estava conversando com alguém e eu vi que ela estava falando de um paciente. Então, muito cuidado. Processo terapêutico, você se forme, né, se constitua como profissional numa base sólida de respeito. Você não menciona, você não comenta, você não fala, porque o único momento em que você pode tratar sobre o seu paciente é no momento de supervisão. Fora isso, não, tá bom? Primeiro contato com o paciente, e você vai ter esse primeiro contato com o paciente, e você precisa entender que não adianta ficar pulando etapa, não adianta querer fazer tudo no primeiro encontro. Não adianta acreditar que você vai chegar lá e ser o solucionador da vida daquela pessoa, e nem cobrar de você que isso se dê. É muito importante que você saiba que nesse primeiro encontro com o paciente, você precisa, primeiro, se identificar, então dizer quem é você, dizer o que você está fazendo, dizer que você é estagiário, né, deixar claro com o teu paciente o que você é, né, e que papel que você vai exercer na história dele. Isso é muito importante. E isso sem muitas... sem sair muito de um roteiro, porque existem coisas que têm que ser ditas, e o primeiro encontro é para isso, né? Você também precisa, no primeiro encontro, explicar para o teu paciente como que o processo vai acontecer. Você precisa criar no seu paciente, nesse primeiro encontro, uma certa expectativa de que, por mais que você não saiba tudo, você vai sempre entregar o melhor para ele, você vai sempre ser transparente com ele, você vai sempre fazer a tua parte,
da melhor forma que você tem para fazer. Isso é importante para o paciente, isso faz com que o paciente crie um vínculo com você. Depois disso, você tem que explicar quantas sessões vão acontecer, quanto tempo dura cada sessão, qual é o objetivo que você tem nesse primeiro encontro, isso você tem que fazer sessão a sessão. Então, hoje eu estou aqui para me apresentar, para falar um pouco do que a gente vai vivenciar nos nossos próximos encontros, para te contar um pouco do que é o trabalho da psicologia, para te conhecer um pouco, para entender o que você veio buscar aqui. É sobre isso o seu primeiro encontro, né? Depois poder dizer para o paciente, você tem dúvidas, eu estou aqui, eu gostaria de tirar todas as suas dúvidas, o que você gostaria de saber, e se o paciente perguntar algo que você não sabe, você tem que dizer para ele, olha, eu não tenho essa informação, mas no nosso próximo encontro eu trago essa resposta para você. Tudo isso faz parte do que a gente entende que é o processo de construir ali um vínculo, né? É importante que você adote algumas posturas. Então, é sempre importante quando você está dentro de um primeiro atendimento, você que vai começar estágio, é sempre importante você se manter sentado numa posição onde você se sinta seguro. Então, não é legal você sentar atrás de uma porta, onde você fecha um caminho de saída, não porque exista um perigo, né, mas principalmente porque você não vai se sentir seguro. Então, você tem que criar um ambiente ali onde você se sinta seguro. Sentar no lugar que você escolheu antes do primeiro encontro. Então, você entrar na sala, olhar para a sala, escolher aonde você vai sentar, determinar onde o paciente vai sentar. Porque a pessoa, ela chega e você está com medo dela, mas ela também está com medo de você. Aquilo ali é muito mais assustador para o paciente do que para você. Porque ele vai entrar ali, vai contar coisas da vida dele que ele nem te conhece, ele nunca viu você antes, ele não sabe se ele pode confiar em você, ele não sabe se você é uma pessoa boa, ele não sabe se você é uma pessoa, uma boa profissional ou não, e ele vai falar da vida dele para você. Então, ele chega com muitos medos, com muitas inseguranças, e você precisa preparar o espaço, porque se você estiver tão inseguro quanto ele, esse setting terapêutico aí de estágio vai virar mais uma angústia para você do que uma solução, né, do que algo que te prepara para a sua formação. E ali você, então, vai para o seu lugar, você tem que prestar atenção na sua roupa. Eu sempre falo isso para os alunos, gente, é muito importante. Ai, mas eu tenho que me vestir como? De social? Não é sobre isso. Não é sobre você estar de social ou você estar com uma roupa esporte. Não é sobre o tipo de roupa. É sobre como você se encaixa na roupa. É sobre como você tem a ver com aquela forma que você está se apresentando e como a roupa que você escolhe é capaz de comunicar para aquele paciente o que você está fazendo ali, né? O quanto você está levando aquilo a sério, o quanto aquela terapia, aquele encontro com ele é importante para você também. Então, é muito mais sobre isso do que sobre a beleza da sua roupa. É claro que você tem que estar sempre com roupas limpas. Qualquer detalhe exagerado na roupa de um estagiário vai tirar o foco do paciente, o paciente vai começar a focar na sua calça, que é muito rasgada, vai focar na sua blusa, que tem um decote, vai focar em coisas que não são o objetivo do encontro. Então, você precisa tomar alguns cuidados. Outra coisa que a gente precisa considerar é que nós temos ali homens, nós temos ali mulheres que passam por atendimento, nós temos ali adolescentes que têm pais mais rígidos, e tudo isso é importante porque a tua postura vai fazer também muita diferença para como aqueles que vivem com o teu paciente entendam o que você está fazendo na vida do paciente. Pensa se eu sou um pai, eu vou levar minha filha adolescente para o atendimento, e quando eu chego ali na sala de espera, eu vejo o psicólogo saindo da sala com uma roupa ou um comportamento inadequado, e aí a minha filha, menor, né, de 15 anos, 16 anos, entra naquela sala, uma sala pequena, fechada, com aquele homem. Olha o cenário. Então, veja que pensa uma esposa,
que o marido dela está fazendo terapia e ela olha para a psicóloga que ele passa e ela vê um comportamento, uma roupa, algo inadequado. Pensa você, né? Se você olhar alguém que você ama, indo fazer terapia, e você olhar para aquele psicólogo ou para aquela psicóloga e se sentir inseguro, sentir que tem alguma coisa ali que não é legal, que não é decente, que não é respeitosa. Pensa que você iria fazer o quê? Você iria depois colocar, questionar a funcionalidade real daquele processo, você iria, talvez, de alguma forma, dificultar que aquele paciente fosse para a terapia, aquele teu marido, tua esposa, teu filho, tua mãe. Então, você olhando de fora e vendo que tem alguma coisa que não te agradou, que não é respeitosa naquele profissional, você também vai ser um problema. Então, não é só sobre o paciente, é sobre o paciente, é sobre a família do paciente, é sobre aquilo que as pessoas que têm importância na vida daquele indivíduo que você está tratando, é sobre como essas pessoas também te enxergam. Então, você tem que estar preocupado e olhando para todos esses detalhes. Tudo é importante. Ah, mas eu vou ficar muito tensa. Não, você não vai ficar tensa, você só vai ficar atenta. Não é sobre você ficar ansiosa, ou nervosa, ou nervoso. É sobre você ficar atento, ok? Prestar atenção nesses detalhes. Linguagem, é importante que você olhe para o indivíduo que está na sua frente, entenda qual a capacidade de compreensão que ele tem, que forma ele consegue entender as coisas, qual é o nível que ele tem de compreensão, para que você possa criar uma comunicação que seja o mais acessível para ele, né? Que ele consiga realmente compreender o que você está falando. Respeitar o silêncio do primeiro encontro, porque muitas vezes no primeiro encontro o paciente não quer falar. Muitas vezes você vai atender um adolescente que ele vai entrar na tua sessão e ele vai ficar mudo. E aí vem aquela angústia do aluno. Nossa, mas o meu paciente não fala nada, como eu posso tratá-lo? É claro que você pode tratá-lo, porque o silêncio que ele constitui dentro do processo terapêutico é uma fala para nós. Para nós, psicólogos, o silêncio de um paciente, o choro de um paciente, tudo isso tem elementos extremamente importantes para serem analisados, levados em consideração no trabalho que nós estamos fazendo. Então, o primeiro encontro, ele é um momento onde você se estabelece, ou como uma figura de autoridade, que aquele indivíduo vai respeitar, e isso não significa que ele não vá parar o processo, pode ser que ele pare por questões dele, mas ele vai respeitar você como profissional, ou é um momento onde você vai expor para o outro que você está tão inseguro quanto ele. E isso dificulta um pouco o processo, tá? Então, a gente tem aí algumas frases que são meio padrão para se dizer no primeiro encontro, sinta-se à vontade para falar no seu tempo. Eu sempre aconselho os alunos e até mesmo os psicólogos formados a, no primeiro momento, no primeiro encontro com alguém, sempre dizer, imagino o que você estava pensando, que eu vou chegar lá e vou falar para ela, né, eu sei que você fica sem graça, porque você tem que vir e falar coisas da sua vida, você não me conhece, mas eu queria que você ficasse à vontade, soubesse que as coisas vão acontecendo dentro de um tempo, né, e tá tudo muito tranquilo, você não tá aqui para ser interrogado, isso aqui vai fluir de uma forma muito natural, dentro daquilo que você precisa. Vamos falar de coisas leves, vamos falar de coisas simples, até você ficar à vontade. Então, acho que isso ajuda bastante o paciente e te ajuda também, né? Uma dica que eu gosto de dar sempre é para, se você estiver muito ansioso, se você estiver muito tenso com esse primeiro encontro, você deixar na tua mesa ali, onde você vai atender, um objeto que você possa segurar enquanto você fala. Esse objeto vai dar firmeza na sua mão, né? Não vai deixar o paciente perceber, de repente, que você está tremendo, porque às vezes a gente treme, né? Às vezes a gente treme, principalmente se você talvez se depara no primeiro encontro com um paciente muito mais velho, né, ou muito mais velha, e aí essa pessoa começa a contar uma história de vida muito complexa, e você fica pensando assim, poxa, como que eu, né, de repente uma pessoa jovem, talvez eu não sou casada, e essa pessoa está trazendo questões relacionadas a casamento, como que eu vou lidar, como que eu vou intervir?
Então, talvez para você, de certa forma, esconder um pouco das suas ansiedades, esconder não, trabalhar um pouco das suas ansiedades, talvez seja importante você ter ali alguma coisa em mãos que possa te ajudar, tá? Jaleco, obviamente, e uma coisa que eu acho muito legal para o primeiro encontro, o paciente ele vai sempre te chamar de doutora, Não diga para o paciente que não precisa falar assim. Eu já vi muitas vezes, tanto psicólogos quanto estagiários, não precisa me chamar assim, eu sou estagiário, né, eu não sou doutora. Não faça isso, porque essa fala do paciente com você, ela é um elemento importante do vínculo que você está estabelecendo com ele, né, e isso coloca você num lugar de respeito por parte daquela pessoa. Então, deixe o paciente te chamar dessa forma, deixe o paciente te chamar de senhora. Mas nossa, professora, eu tenho 20 e a minha paciente tem 60. Eu vou deixar ela me chamar de senhora? Sim. Ela está confortável? Ela está te chamando de senhora? Deixa ela te chamar assim, tá? E ouça com muita atenção, com muito respeito. O espaço da terapia tem que ser um espaço seguro para o seu paciente, né? E isso é muito importante. Quais os principais desafios que a gente enfrenta no período de estágio? 3 desafios. Primeiro, paciente silencioso, um desafio. Paciente chorando, paciente que chora muito, um outro desafio. E paciente resistente, um grande desafio para o estagiário, tá? O silêncio do paciente, ele gera uma frieza dentro de uma sala. E no começo da nossa profissão, durante nosso estágio principalmente, a gente não está pronto para lidar com essa frieza. A gente chega para um processo terapêutico de estágio muito emocionado, muito feliz em estar passando por aquela experiência, e nós construímos muitas expectativas nossas, então a gente chega muito aquecido. E o silêncio é como se fosse um balde de água gelada que aquele homem, aquela mulher ou aquele adolescente joga em nós, e meio que deixa a gente um pouco anestesiado, assim, sabe? Parado, sem saber o que fazer, tá? Então, é muito importante você entender que o silêncio, ele dentro desse encontro, paciente e psicólogo, ele diz respeito a uma tentativa que aquela pessoa está fazendo de organizar dentro dela aquilo que ela precisa colocar para fora, mas ela ainda não está pronta para colocar. Ela ainda, por algum motivo, ela talvez não saiba como expressar em palavras, ela talvez tenha medo da autoridade que você está constituindo dentro da sala, ela talvez tenha uma vivência na vida dela que dificulta que ela confie nas pessoas. Então, talvez ela não confia que aquilo que ela tem para te dizer vai ficar dentro de um sigilo. Talvez ela tenha medo, e isso é muito comum no processo terapêutico, tá, gente? Quando você vai fazer terapia, principalmente gratuita, dentro de uma faculdade, você está se submetendo a uma coisa que retrai muito as pessoas, que é a não escolha, né? Então, você se inscreve na clínica escola da faculdade e você não escolhe com quem você vai passar. Não é você que está no controle, né? Então, você é meio que escolhido por alguém que vai te atender. E aí, pensa só, né? Vamos pegar aqui uma faculdade aqui de perto. Você tem as clínicas escola, elas recebem pessoas normalmente que moram de certa forma próximo, ok? Porque muitas pessoas que utilizam esse... Não. Deixa eu... pronto, Luzia. Muita gente que utiliza esse serviço da clínica escola, eles têm uma situação financeira um pouco mais difícil e não conseguem ali pagar um processo terapêutico. E aí, é muito comum que essas pessoas procurem clínicas que sejam de fácil acesso. Isso significa, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que as pessoas que estão usando esse serviço,
elas não moram tão distantes dessa clínica, dessa faculdade. E olha só que interessante, né? Imagina você está passando num lugar, você não escolheu o profissional que vai te atender, pode ser que essa pessoa que vai te atender conheça alguém que te conhece. Isso já aconteceu tantas vezes, do aluno começar a atender alguém, descobrir que esse alguém é conhecido de alguém que é, às vezes, da família dele, amigo dele. Nossa, vários casos do aluno chegar e falar, nossa, eu não acredito, eu estou atendendo fulano, estou na 4ª sessão, e aí ele começou a me contar tal coisa, e eu descobri que ele é cunhado do fulano, da minha família. Eu descobri que ele trabalhou ou trabalha na mesma empresa que eu. A gente vê isso acontecendo com muita frequência. E aí você imagina, então, que as pessoas que passam pelo serviço da clínica escola, elas estão sujeitas a se deparar com essa situação, de que você que está atendendo essa pessoa conheça alguém que ela conhece. Isso é muito assustador. Muito assustador. No caso do adolescente, o silêncio diz respeito ao fato de que ele não confia que você não vai contar para o pai e para a mãe dele aquilo que ele tem para te dizer. Então, esse silêncio de um primeiro encontro, ou até de vários encontros, ele faz parte da demanda do seu paciente. E você tem que lidar bem com isso, você tem que aprender a lidar com isso. Você não pode se frustrar, ou se revoltar, ou se autopunir, porque o teu paciente não fala. E achar que ele tem que falar. Às vezes, o silêncio dele já está te falando coisas importantíssimas. O choro do paciente, a gente entende que no processo terapêutico, o choro, ele diz respeito a uma tentativa daquele indivíduo de colocar para fora dores que ele está sentindo. Então, às vezes, ele só precisa chorar. Ele só precisa, para que o processo terapêutico comece a acontecer, que você dê um espaço para ele, que você deixe ele chorar. Então, prepare sempre, quando você for atender, deixe um lenço com você. Enquanto aquele indivíduo está chorando, dê um lenço para ele. Fique em silêncio. Fique parado do lado dele. E se ele fizer uma pausa, entre com uma intervenção. Olha, você pode ficar à vontade, eu entendo que você precisa chorar, mas eu gostaria de falar com você, eu gostaria de tentar compreender um pouco mais do que está causando esse sofrimento. Então, você vai tentar trazer ele para que ele possa falar com você sobre o choro. Mas se ainda assim ele não parar de chorar, você vai deixar. E você vai tentar entender que esse choro também é um elemento para você analisar no processo terapêutico. O paciente resistente. É muito comum que as pessoas, elas fujam do real motivo que as levaram para a terapia. Isso vai acontecer quando você for profissional também, quando você tiver o seu consultório. A pessoa, ela vai para a terapia porque ela precisa trabalhar uma questão, e quando ela chega na terapia, existem casos que o paciente passa meses falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele procurou a terapia. Ele está pagando por aquela terapia, mas ele ainda não conseguiu chegar no assunto que realmente ele precisa trabalhar. Então, isso é muito comum. As pessoas, elas têm histórias de vida, e essas histórias fazem com que você e eu fiquemos extremamente resistentes ao outro, tá? Então, pessoas que foram traídas, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram abusadas, elas são pessoas que tiveram que passar por situações onde elas precisaram, sozinha, por conta própria, se defender, se proteger. E elas fizeram dentro do que elas conseguiam. Então, para elas é muito difícil acreditar que você ou eu, como psicólogos, que estaremos com aquela pessoa uma vez por semana, temos alguma coisa que seja protetora, protetiva para ela, que a gente tenha uma forma de realmente diminuir o sofrimento dela. E essa resistência, então, é meio que uma proteção que as pessoas têm. E tá tudo bem. Então, você precisa entender que as pessoas não vão falar de tudo, você precisa respeitar o ritmo das pessoas, e isso, às vezes, leva muito tempo. Às vezes, isso leva muitas sessões. E tá tudo bem. Não é sobre você não ser competente. É sobre aquela pessoa estar
tão calejada com as coisas dela, que ela criou ali uma defesa muito forte, e você não está conseguindo transpor aqueles muros que ela construiu em volta dela, tá? Então, não se frustre e não ache que isso tem a ver com você. Isso tem a ver com a história de vida do teu paciente. Supervisão. Qual é a função, então, do trabalho de supervisão que você vai ter dentro da tua faculdade, dentro do teu momento ali de ser acompanhado por um profissional? Primeiro, a supervisão, ela tem como finalidade produzir em você aprendizado, gerar em você insights novos, trazer para você novos conhecimentos de como executar a sua prática profissional. Então, essa é a primeira finalidade da supervisão. Outra supervisão, ou outra finalidade da supervisão é nutrir o teu repertório como profissional da área da psicologia, é alimentar você com elementos técnicos e teóricos que diz respeito à prática profissional. E, por fim, gerar em você segurança e, consequentemente, oferecer ao teu paciente segurança de que ele realmente está sendo atendido, sim, por um estagiário, mas que quem está coordenando aquele processo é um psicólogo já formado, experiente, que tem todas as condições técnicas necessárias para assumir esse lugar de supervisor. Então, você precisa dar ao teu supervisor esses lugares, ou seja, você tem que transformar o setting de supervisão em um lugar onde você busca aprendizado, onde você adquire repertório técnico para ser um profissional psicólogo e onde você garante que o teu paciente esteja em segurança, mesmo você não sendo ainda formado. Você tem que proporcionar e buscar isso dentro da sua supervisão. Entenda que a responsabilidade da sua formação é sua. O supervisor, ele está fazendo um papel importante, ele tem que ser comprometido, ele tem que ter responsabilidade, mas se isso falhar por parte dele, não pode falhar por sua parte. Você não pode entregar na mão do outro uma coisa que é sobre a sua formação e é sobre o teu futuro, porque o teu estágio, ele te molda para o profissional que você vai seguir sendo. Se você faz um estágio de qualquer jeito, se você não se dedica, se você não estuda o caso, se você não tenta ser um profissional melhor nesse momento, como é que vai ficar depois que você tiver formado? Fica mais difícil, né? Abrindo aí um parênteses, dizendo que é muito importante, depois de formado, você continuar tendo supervisão, pelo menos no seu primeiro ano ali de atendimento, até você estar mais seguro de como está aplicando as técnicas, tá? É muito importante que você, para aproveitar melhor o seu estágio, a supervisão do professor, que as suas dúvidas para o professor, elas cheguem sempre anotadas, para que você não esqueça, e para que não bata insegurança na hora de verbalizar a pergunta. Então, anota primeiro, para você pensar se as palavras que você usou para fazer a tua pergunta, elas estão confortáveis para você, porque às vezes você deixa só na sua mente, e na hora de desenvolver a pergunta, você fica com vergonha, porque tem um outro colega ali na sala do estágio que fala muito bem, e aí você fala, não, mas a Joaninha aqui fala tão bonito, pergunta tão bonito, usa termos técnicos, e eu não estou perguntando, a minha pergunta não vai ficar bonita, então não vou fazer. Isso é um desperdício do contexto do estágio, você não pode fazer isso. Então, leva as suas dúvidas anotadas, né, relata os casos que você vai contar para o teu professor com ética, com objetividade. Às vezes a gente percebe no estágio, o aluno, ele quer contar a sessão inteira. Você não precisa contar a sessão inteira, porque se você contar a sessão inteira, não vai nem dar tempo, você vai se perder na fala, e você vai estar fazendo uma coisa que não vai acrescentar muito. Então, sigam um roteiro. Qual é o roteiro da tua fala numa supervisão? Primeiro, você vai dizer para o seu supervisor como o teu paciente chegou naquele dia de sessão. Isso é fundamental. Existe um roteiro. Se você seguir esse roteiro, você vai ver que você vai ficar seguro e confortável. Então, você vai começar a fazer uma supervisão, você vai dizer para o professor, olha, o meu paciente, ele chegou hoje muito ansioso, muito agitado, gesticulando muito, falando muito alto,
e trazendo hoje, na sessão de hoje, como queixa principal, uma briga que ele teve na família dele, lá na casa dele. Então, essa fala é a mesma que você vai colocar no seu relatório. Já vou juntar um gancho de 2 assuntos importantes, que é como fazer um relatório da evolução clínica, daquilo que você está fazendo com o teu paciente. Então, olha como é simples, porque o relatório de evolução clínica, ele não precisa ser uma fórmula nova a cada relatório. Eu não preciso iniciar todos os relatórios com uma frase diferente para dar movimento, porque é um documento. Esse documento, ele pode seguir um padrão. Então, relatório de estágio. Identificação do paciente, talvez as siglas, né, as letras iniciais do nome, ou um nome que você cria e coloca ali, não sei, cada universidade vai estabelecer uma forma de identificar o paciente. Então, você colocou ali uma identificação do paciente, data da sessão, que número é essa sessão? É a 1, é a 2, é a 10? Colocou ali no início do teu relatório. Exatamente, o teu relatório é a tua fala para o teu supervisor. Então, descreveu lá no relatório, demanda. Você pode até usar títulos. Eu acredito que nenhuma universidade tenha problema em relação a isso, porque é uma organização bacana e que segue os padrões ali dos documentos do CRP, tá? Do nosso Conselho de Psicologia. Então, não é nada fora que eu estou falando, é porque é o meu método. Não é o meu método, é um método que faz parte da nossa profissão. Então, demanda, o paciente chegou ansioso, chegou gesticulando muito, chegou chorando, chegou contando que essa semana ele teve uma briga dentro da casa dele. Procedimento. É a próxima coisa que eu tenho que contar para o meu supervisor e eu tenho que colocar no meu relatório. Então, eu disse como o paciente chegou. Vejam como a organização vai fazer com que vocês façam isso com mais tranquilidade. Então, o paciente chegou desta forma. Essa foi a demanda do dia. Qual o procedimento que eu adotei? Então, eu adotei o procedimento X. Então, o que eu fiz? Eu vou contar para a professora. Eu falo, olha, e como ele chegou dessa forma, o que eu fiz? Eu acolhi, dei um espaço para que aquele paciente pudesse contar ou chorar, ofereci uma água para ele, para que ele pudesse, então, ali parar, respirar um pouco. Nesse momento, então, eu optei por aplicar uma técnica de relaxamento, porque eu percebi que ele estava quase tendo uma crise de ansiedade dentro do consultório, então eu apliquei a técnica X. E aí, no relatório, e na minha fala para o meu supervisor, eu digo que técnica que eu apliquei. Qual foi a técnica? Foi respiração, foi contar até 4, até 5, até 6, e parar, e não sei o quê. Eu digo o que eu fiz. O meu supervisor, nesse momento, ele precisa dizer para mim se essa escolha de técnica que eu fiz, ela é compatível à finalidade que eu tinha. Esse é o papel do supervisor. Então, o supervisor vai dizer, olha, Silvana, legal, você adotou uma técnica importante para um paciente que chega nesse estado que seu paciente estava, e está corretíssimo. E, a propósito, essa técnica de relaxamento que você aplicou desta forma, ela está certíssima. Ou então, olha, você aplicou a técnica do jeito X, mas, na verdade, essa técnica que está lá, por exemplo, na abordagem, na ACT, ela não é aplicada dessa forma, ela é aplicada da forma tal, aprendizado. A supervisão é para isso. E aí, você vai dizer, depois que você colocou o procedimento que você adotou na sessão, você vai dizer como que o seu paciente respondeu ao procedimento que você adotou. Então, o teu relatório vai dizer, assim, né, considerações sobre os resultados obtidos na aplicação dessa técnica. Aí você vai relatar. O paciente se acalmou, o paciente trouxe algumas informações adicionais sobre o que havia acontecido, eu psicoeduquei o paciente sobre tal coisa, e o paciente respondeu de forma positiva, o paciente ficou reflexivo e realmente concordou que ele mesmo precisava fazer tal movimento, o paciente treinou durante a minha fala ali, depois dessa psicoeducação, como aplicar aquilo que eu havia dito para ele,
o paciente apresentou resistência quanto à técnica que foi aplicada, e por fim do teu relatório e da tua fala para o teu supervisor, considerações finais. E quais foram as considerações finais? As considerações finais como aquela sessão, então, ela chega ao final? Ela chega ao final com a colaboração do paciente, ela chega ao final com o paciente melhor do que ele chegou dentro do consultório, ela chega ao final com o paciente relatando que está se sentindo melhor, ela chega ao final com você dizendo para o paciente, então, que durante essa semana você precisa que ele preencha um diário das emoções para você compreender tal coisa, e o paciente vai preencher esse diário das emoções e vai trazer para você na próxima sessão. Como chega ao final a tua sessão? Veja, o teu relatório aí, gente, ele está pronto. É um relatório que tem demanda que o paciente trouxe, procedimento que você adotou, como o paciente recebeu o procedimento e como você fechou aquela sessão. Precisa mais do que isso? Não tem necessidade mais do que isso. O teu supervisor, então, ele ouviu como o paciente chegou, ele ouviu o que você fez, ele te ensinou e te corrigiu se for necessário, ele deu uma ideia a mais para você sobre o que você pode fazer na próxima sessão, considerando aquele resultado final ali daquele encontro, ele deu para você uma direção para os próximos passos do atendimento com aquele paciente, e acabou. O teu relatório está pronto, o teu relatório está organizado, o teu relatório tem um padrão. Então, qualquer pessoa que pegar o prontuário do teu paciente vai entender que você sabe o que você está fazendo, que você é profissional, que você tem uma estrutura de relatório organizada, que você tem uma estrutura de pensamento organizada, que você segue um modelo, né, um modelo correto durante o processo do atendimento, porque a nossa prática clínica é isso. A gente não chega a cada sessão inventando a roda, a gente chega a cada sessão com o paciente aplicando uma roda que já foi inventada, né? A gente chega executando um papel, e não precisa ficar naquela de, nossa, eu tenho que ter uma criatividade enorme para toda sessão achar uma coisa para fazer com o paciente. Não é sobre isso. É toda sessão saber que, quando o meu paciente chega, eu preciso identificar como ele está, eu preciso fazer uma avaliação do humor dele, eu preciso saber se ele está em risco de alguma coisa, principalmente nos pacientes que têm a questão da ideação suicida. Depois eu preciso adotar ferramentas, técnicas que eu vá aplicar com aquele paciente. Aí, naquela sessão, eu preciso saber se ele está respondendo bem, compreendendo o que eu estou fazendo. E depois eu preciso estabelecer alguma coisa entre uma sessão, se eu trabalhar com a TCC, entre uma sessão e outra para que ele possa fazer, para que o meu trabalho tenha continuidade durante a semana, mesmo quando ele não está na terapia comigo, e depois eu tenho que mensurar e identificar e medir se aquilo que eu estou fazendo realmente está funcionando, tá? Então, tem uma pergunta da Daniela: como organizar o tempo e interromper o paciente, sem parecer que interrompi, porque o tempo acabou. Então, no primeiro encontro, você precisa saber quem é o teu paciente. O teu paciente é uma pessoa organizada, o teu paciente é uma pessoa que fica esperando o teu direcionamento, o teu paciente é aquela pessoa que quer falar a sessão inteira e não deixa você falar. Quem é o teu paciente? Identificou isso? Estabeleça uma forma onde você deixa claro, desde o primeiro encontro, como você vai fazer a gestão do tempo. Então, assim, eu já adotei várias técnicas com os pacientes. Eu já adotei de colocar o telefone para despertar e dizer para o paciente: olha, 5 minutos antes do término da sessão, o relógio vai tocar, vai despertar. Eu estou fazendo isso, e aí eu falo para o paciente, né? Eu estou fazendo isso, não é nem por você, é por mim, viu? Porque eu venho aqui, aí eu começo, e eu não quero parar, mas a gente tem, né, tem um horário, a gente tem a questão da sala, tem o próximo paciente que vai estar aguardando. Então, 5 minutinhos antes, o relógio vai despertar, e aí a gente já sabe, temos só 5 minutos. Nossa, que coisa, né? Se você não quiser usar o despertador, você pode adotar de dizer para o paciente: olha, sempre quando faltar 10 minutinhos, eu vou te avisar, porque a gente precisa encerrar no horário, a gente tem compromissos. Então, são coisas que parece para você, muitas vezes, que você está sendo meio desagradável
com o paciente, mas, na verdade, tudo isso ajuda no vínculo de confiança que ele vai ter com você. Porque aí o próprio paciente vai olhar para você e vai te enxergar como profissional. Ele vai dizer, ele vai perceber que você tem regras, que você tem outras pessoas para atender, que aquela sala tem uso, né? Todo mundo gosta de ser, de certa forma, conduzido para o certo. Isso é bom para as pessoas, isso gera segurança, né? De que eu estou diante de uma pessoa que está aqui e que vai me levar pelo caminho correto, que vai me colocar na postura e no comportamento correto diante dessa terapia. A gente não pode querer ser bonzinho no sentido de vou fazer do jeito que eu acho que o paciente gosta, porque isso não é terapêutico, né? Pelo contrário, isso faz com que as pessoas se sintam inseguras em relação a você, ao que você está fazendo com ela. E se você tiver numa prática clínica sua, profissional, onde você cobra pela sessão e você passa do horário, você também tem que dizer para o paciente que você está passando, não é porque você está perdida, você está passando porque você entendeu o que você quer, porque você tem essa disponibilidade, enfim, seja qual for o motivo. Mas tem que sempre ficar muito claro para o paciente que o que você está fazendo não é sem querer, que o que você está fazendo é porque realmente, né, você estabeleceu o que ia fazer daquele jeito. A Rosana, isso, colocou aqui, que ela usa o despertador no estágio. É muito comum, é muito normal, e eu acho que para o paciente também é até confortável, porque ele sabe que aquele relógio despertou e que só tem 5 ou 10 minutos. E quando ele mesmo assim insistir em extrapolar o tempo, você tem que repreender, né? Repreender. A Ana colocou que tem uma paciente que é borderline, né? E tem bastante dificuldade em relação a isso. Nossa, sem dúvida nenhuma, é um perfil, assim, muito difícil de você fazer esse controle do tempo, porque muitas vezes o indivíduo que está na tua frente, a demanda dele tem a ver exatamente com o fato dele não ter regras, ou dele acabar fazendo mais o que ele quer sempre na vida. Então, dependendo da demanda do paciente, ele tenta trazer isso para o setting terapêutico. Só que aí a gente precisa pensar que, se eu deixar o patológico, o disfuncional, trocar o termo patológico por disfuncional, o disfuncional do paciente prevalecer dentro do setting terapêutico, eu estou reforçando o disfuncional. E isso não é bom para um tratamento, onde a minha finalidade é principalmente ajustar ali o dia a dia daquele indivíduo para que ele tenha também, além de mais saúde, né, no campo psíquico, mas para que ele tenha hábitos e comportamentos também que sejam mais saudáveis e mais adequados. Então, é importante a gente ter aí essa firmeza, tá? Esse relatório que vocês vão fazer, então, se ele seguir sempre essa lógica, ele será sempre um relatório muito bem feito. Demanda, procedimento adotado, a reação e a resposta do paciente ao procedimento, e o que você entendeu no final de tudo, e que tipo de condução você entende que tem que acontecer para o próximo encontro. No próximo encontro, você vai checar no início da sessão os resultados daquilo que você talvez tenha proposto para ele realizar durante a semana, ou aquilo que você espera que tenha sido feito por ele no decorrer de uma semana, para saber como é que foi, para saber se ele fez, para saber como ele sentiu sobre aquilo. Então, você vai fazer novamente toda uma checagem disso, depois você vai entender qual é a demanda daquele dia que você vai trabalhar, você vai escolher novamente um procedimento e uma técnica para aplicar, vai entender os resultados daquilo que você aplicou, e depois vai fazer novamente um fechamento ali e criar uma ponte entre aquele momento de término da sessão com uma expectativa para o próximo encontro, porque é assim que essa engrenagem vai girando, né, que ela vai funcionando, tá? Os relatórios precisam ser sempre objetivos, eles não podem ter julgamentos, eles não podem ter a sua opinião, né, eles não podem falar sobre como você está se sentindo no processo terapêutico. Esse não é um relatório, esse não é uma evolução, né, esse é um relatório que talvez você faça sobre o processo acadêmico ali do estágio.
Então, algumas universidades têm 2 relatórios, tem o relatório que é a evolução clínica do paciente e tem um relatório de estágio. No relatório da evolução clínica é sobre o paciente, no relatório de estágio é sobre você. As suas dúvidas, as suas ansiedades, o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender, então é um outro documento. Mas o relatório de prontuário, ele diz respeito aos aspectos psicológicos que foram trabalhados dentro da sessão. Ele não é uma transcrição de sessão, ele não é uma descrição das suas emoções envolvidas durante a sessão, não é sobre isso, tá? Ele é sobre demanda, procedimento, eficiência do procedimento, resultados obtidos e planejamento para o próximo encontro. É isso que é uma evolução clínica, tá? É importante você saber pedir ajuda, quando você tiver dúvida, quando você sentir que o recurso que você usou talvez não tenha sido tão adequado, ou quando você sentir que você não soube qual recurso usar, é muito importante que você tenha muito claro na tua mente essa humildade de pedir ajuda. E uma coisa que eu acho que é muito importante para o estágio também, gente, é vocês pensarem que para você começar a atender um paciente, você precisa ter, uma linha de pensamento sobre o que é a evolução humana, tá? Quem fez estágio comigo, eu vi que aqui na sala tem alguns alunos que fizeram estágios comigo, então sabe o que eu estou falando. Eu sempre peço no início do estágio, e se o seu supervisor não pedir, eu acho que você pode fazer por conta própria. Eu sempre peço para o aluno para ele estudar o desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva teórica de algum autor que faz sentido para ele, tá? Porque, por exemplo, quando Freud vai falar do desenvolvimento humano, né, ele vai contar que o ser humano, ele nasce, ele passa pelas fases X, Y, Z, durante essas fases ele aprende isso, ele se comporta assim, ele vivencia tais conflitos. Aí, quando você vai olhar lá outro autor, quando você vai olhar, por exemplo, Piaget, aí você vai ver uma outra explicação sobre como a gente vai se desenvolvendo, em que momentos a gente está aprendendo, em que momentos a gente se comporta de tal forma. Então, as diferentes linhas, as diferentes abordagens, elas trazem uma explicação diferente para o processo de desenvolvimento e de aprendizado humano. E se você não tem uma linha na tua mente, fica mais difícil para você pensar no caso, fica mais difícil para você pensar no que está acontecendo com aquele indivíduo que está na tua frente, fica mais difícil para você desenvolver um plano de intervenção, de tratamento, de como você se portar como profissional, como psicólogo dentro daquele setting terapêutico. Então, é importante que você tenha referências, é importante que você beba de alguma água e saiba contar de que água você está bebendo. Então, eu estou pensando aqui, sei lá, eu estou ouvindo meu paciente falar, e ele está me contando a história dele, e aí eu estou pensando, tá, eu acho que o que aconteceu com ele foi que essa era a fase do Édipo, me parece que tal coisa aconteceu com ele. Eu estou pensando a partir de uma teoria freudiana. Não, eu não tenho nada a ver com psicanálise, eu trabalho com a TCC, eu trabalho com a terapia do esquema, por exemplo, tá? Então, tá, na casa dele as coisas aconteciam desse jeito, ele tinha muito isso, tal coisa foi dada em excesso para ele, e foi dada em excesso por uma pessoa que era uma pessoa de autoridade. Então, ele vê essa pessoa de autoridade se comportando assim, fez com que ele fosse pensando desse jeito, fosse construindo esse esquema na mente dele, e hoje ele segue um padrão, eu consigo identificar um esquema, é outra visão. Eu estou enxergando a partir de uma outra teoria, então eu estou enxergando um todo a partir de uma outra teoria. Não dá para a gente ficar dizendo que está trabalhando com uma abordagem, só que ficar fazendo recortes teóricos na nossa mente de outras linhas que são totalmente diferentes.
É importante você entender qual é a linha que você está dizendo que você está usando, porque às vezes as pessoas falam assim, eu estou atendendo com a TCC. E aí elas acham que atender com a TCC significa apenas, não é só, é muita coisa, mas elas acham que significa que eu estou fazendo registro de pensamento automático, eu estou dando atividade para o meu paciente fazer durante a semana, e isso é atender com a TCC. Mas não é bem sobre isso, né? Porque se eu estou atendendo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, eu preciso entender o que essa abordagem está falando sobre o campo psíquico do meu paciente. E quando eu atendo com a TCC, eu estou entendendo que aquela pessoa vivencia situações, essas situações que ela vivencia geram pensamentos, esses pensamentos que essa pessoa tem, eles vêm imediatamente quando as situações acontecem, e eles normalmente não consideram todos os fatos envolvidos na situação, eles são muito influenciados pelas vivências anteriores que eu fui tendo ao longo da minha vida, então coisas que eu vou passando vão produzindo formas de pensar, padrões de pensamento, e aí quando eu penso, eu sinto uma emoção, e aquela emoção, ela interfere muito também na forma como eu vou me comportar. Então, eu, psicóloga, que entendo tudo isso, que trabalho com a TCC, eu preciso identificar, então, os padrões de pensamento do meu paciente, eu preciso analisar se aquele pensamento dele é funcional ou não, se aquele pensamento que ele está aderindo como verdade tem a ver mesmo com a realidade dele. A gente precisa discutir sobre isso na sessão, eu preciso ensiná-lo essa tríade, né, esse movimento de pensamento, emoções e comportamentos, porque eu estou trabalhando com a TCC. Então, não é só sobre usar um monte de ferramentas, é sobre eu, como psicóloga, eu como aluna, como estagiária, dominar aquilo que eu digo que eu estou fazendo. E o campo teórico é o campo que sustenta a minha atuação. Saber executar bem as práticas, as técnicas, as ferramentas, é muito bom, nossa, maravilhoso, mas isso é uma coisa que conforme eu vou fazendo, eu vou aperfeiçoando, isso diz respeito à prática. Então, de tanto aplicar o diário o registro de pensamento automático, hoje eu aplico assim, de olhos fechados, eu explico para o paciente entende na primeira, porque eu faço muito isso, então o paciente está acostumado, ou melhor, eu estou acostumada, então eu executo muito bem, mas eu não executava tão bem no começo. Na verdade, eu confesso para vocês que no começo eu pedia para o paciente registrar e eu não sabia como usar, né? Eu olhava para aquilo que o paciente me entregava e guardava no prontuário, e não é isso. Então, hoje eu sei como usar, eu sei para que usar, eu sei qual a finalidade, mas porque eu fui exercitando. Agora, quando eu escolhi aplicar, eu já tinha conhecimento de por que aquela ferramenta é usada dentro da TCC, de qual é a teoria que sustenta isso. Então, você não pode deixar passar a tua vontade de aprender os processos no campo teórico deles, né? Eu sei que as aulas teóricas, às vezes, elas são chatas, eu sei que às vezes o aluno está cansado, passou o dia inteiro trabalhando, tem problema em casa, tem família, tem conta para pagar, e nem sempre você está com uma cabeça, nossa, eu estou aqui com uma paciência enorme para ficar ouvindo teoria, ou para pegar um livro e ficar lendo teoria. Só que não dá para você ir para a prática de um estágio sem dominar, né, pelo menos o básico, do que é da teoria que sustenta a nossa área de atuação, que é a psicologia, tá? Então, é muito importante você tentar ir buscar esses conhecimentos. Vocês que vão fazer o estágio, então fica aí uma dica, né? Façam uma pesquisa. Quer fazer no chat, GPT? Faz lá no chat, não tem problema. Mas façam uma pesquisa. Escolham autores, vejam a teoria deles sobre o desenvolvimento, leiam, veja qual teoria faz sentido para você, relacione isso com a abordagem que você vai usar para atender, e fique seguro na tua mente, sabendo que você entende o processo de desenvolvimento
daquele indivíduo que está na tua frente a partir de uma perspectiva teórica validada e que seja dentro da psicologia, tá? Que realmente faça parte do nosso arsenal aí de conteúdo que a psicologia oferece. Autocuidado e limite do estagiário, você precisa reconhecer suas emoções pessoais. É normal você sentir ansiedade, medo, empatia excessiva, é normal você chorar porque o paciente contou uma história muito dura para você, mas você não pode fazer isso durante a sessão, você não pode fazer isso na frente do paciente, e quando isso acontecer fora da sessão, você tem que pedir ajuda, tá? Você tem que buscar uma forma de receber um apoio ali da tua faculdade, um apoio de você estar fazendo terapia para que possa te ajudar com isso, porque você não pode seguir a tua carreira chorando pelos teus pacientes, né? Como é que vai ficar quando você estiver atendendo aí 50 pessoas por semana? Aí você vai sofrer demais, né? Faça e adote estratégias práticas, ou seja, seja fiel à supervisão, não falte, estude, tente avançar cada vez mais no conhecimento da supervisão, faça sua terapia pessoal, faça atividades de lazer, porque essas atividades te ajudam durante o estágio, quando você tem uma vida tua, quando você sente prazer em coisas na tua vida, faz com que você chegue melhor, o teu humor vai ficar melhor para você conseguir aplicar o teu trabalho. Beba muita água. Às vezes as pessoas dão risada, nossa, como assim beba muita água? Gente, beba muita água. Beber água enquanto você lê, enquanto você estuda um caso, te ajuda absurdamente a ampliar a tua capacidade de compreensão do que você está lendo, ajuda a memorizar, ajuda a você dar sentido para aquilo que você está lendo. É uma coisa muito boba para alguns, mas, assim, a gente tem todas as comprovações científicas de que isso que eu estou falando para vocês realmente faz diferença, tá? Faz muita diferença. E grupos de apoio. Durante o estágio, é importante você estar inserido em grupos de apoio. E o que são esses grupos, né? São pares, são colegas que estão fazendo estágio também, é a tua turma de supervisão, né? São pessoas que já passaram por isso, que estão um semestre à frente e que podem te acompanhar, te dar uma orientação, te dar um apoio, tá? E, é claro, evite envolvimento excessivo, né? Seu papel é clínico, não é salvador, você não tem o poder de salvar aquele indivíduo dos males da vida, não é um papel de amigo, então você também não é amigo dessa pessoa, você é um profissional, você tem um papel clínico, né? E não pratique além do permitido. Então, evite prescrever, evite diagnosticar, evite prometer soluções, evite, né? Evite tentar entregar uma coisa que não está no seu campo de atuação, que você não tem para entregar, e não é porque você não é bom no que você faz, é porque não é a finalidade do estágio, tá? Não é. Eu acho que, assim, em geral é sobre isso, tá? Documentações que vocês vão fazer no estágio, registro dessas sessões, vocês precisam manter sempre o prontuário organizado, proteger os dados dos seus pacientes, encaminhamentos talvez vocês tenham que fazer, mas hoje a gente tem um monte de recurso bacana da inteligência artificial que vocês podem usar, e não é antiético, vocês podem usar esses recursos, porque eles estão aí, são ferramentas úteis, importantes, então você já não precisa mais ter aquele medo, mas e se eu tiver que fazer um encaminhamento, né, tem essa facilidade hoje para vocês, e tudo isso que vocês têm à disposição hoje, vai deixar esse momento mais fácil e mais prático. O meu horário está bem estendido, eu quero compartilhar com vocês um roteiro, que eu disse para vocês que eu ia compartilhar. Espero que ainda dê tempo, deixa eu ver se ainda tem gente na sala. Tem, que legal, o pessoal não foi embora, que bom. Tudo bem, Renata? Um rostinho, olha que maravilha, abriu a câmera, é tão bom, Renata, se soubesse como é bom a gente ver alguém, quando a gente está falando.
Que aí eu fico imaginando, será que as pessoas estão dormindo, assistindo novela? Será que as pessoas estão fazendo o quê, hein? Estamos ouvindo você, que é maravilhoso. Você pega a lógica, assim, e vai entrando na nossa mente uma lógica. É muito maravilhoso. Bom, não tem como ficar vendo outra coisa. A gente quer ouvir, porque aí você fala, e agora vai, olha, é isso, é isso. Vai ligando tudo. Muito bom. Fico feliz. Então, ufa, pronto. Gente, a gente atende, né? E toda vez que a gente entra no consultório e se depara com uma alma, né? Como diria Jung, que por mais que a gente tenha técnica, por mais que a gente domine a teoria, é sempre uma alma, né? Encontrando com outra alma. Então, somos sempre pares, iguais. E a gente, nós como psicólogos, estamos sujeitos às mesmas coisas que os nossos pacientes estão. Então, isso é muito desafiador, né? Porque o nosso lugar dentro do processo terapêutico, ele é um lugar que ele transita entre eu ser a pessoa do apoio, entre, através do apoio que eu dou para o paciente, eu também conseguir trazer algo para mim. Então, ele vai transitando entre emoções, e aí a gente se compadece, obviamente, nós somos humanos, tem casos que impactam a gente, tem casos que tiram o nosso sono, tem casos em que a gente tem uma urgência em ajudar aquele indivíduo, mas, contudo, é muito importante que a gente entenda que nós não somos, né, heróis, nós não temos a solução para os problemas das pessoas, nós não podemos nos cobrar ser sempre tão eficientes, a gente erra, a gente falha, mas é importante que a gente, pelo menos aquilo que a gente tem controle sobre, a gente faça, né, porque tem coisas que a gente tem controle. O que eu estou falando para vocês aqui hoje é de coisas que vocês podem fazer. Então, vocês podem cuidar da aparência, vocês podem pensar em fazer um relatório bem feito, vocês podem pensar em preparar um setting terapêutico adequado, vocês podem estudar a teoria do desenvolvimento de algum autor para sustentar vocês podem estudar a abordagem que vocês estão trabalhando para tentar entender a história dela, como essa abordagem nasceu, de onde ela veio. Vocês podem usar uma inteligência artificial para melhorar um relatório, para melhorar um encaminhamento, para ensinar vocês uma teoria que vocês não conseguem. Vocês podem pegar um livro inteiro e colocar lá no chat e pedir para o chat trazer para você pontos importantes sobre tal demanda. Vocês podem treinar técnicas. Então, são coisas que vocês podem fazer. E aquilo que vocês não podem dominar, vocês têm que aceitar. E simplesmente entender que a gente não está no controle de tudo, mas daquilo que a gente está, a gente tem que se esforçar, né, para dominar mesmo aquilo que a gente pode. Deixa eu ver aqui, achei. Vamos lá, vou compartilhar com vocês uma tela de um protocolo, tá? Cadê meu protocolo? Peraí que ele não está aqui. Ele não está aberto. Pronto, agora ele está aberto. Compartilhar. Agora eu vou precisar colocar meu óculos, porque senão eu não vou enxergar. E cadê meu óculos? Só faltava ele estar no cabelo. Não está no cabelo. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês esse material. Eu fiz ele, gente, durante um dos estágios, né, que eu estava dando. E aí eu percebi que os alunos tinham um pouco de dificuldade ali para se organizar, né? De tipo, o que eu faço primeiro, por onde eu começo, como que eu organizo essas, normalmente, 10 sessões de estágio, que é o que costuma ter, né? Algumas faculdades você fica mais tempo com o paciente, mas vamos reduzir aqui para 10 sessões, tá? Acho que a gente tem muita gente aqui do ENIAC, por exemplo, no ENIAC costumam ser 10 sessões, enfim, tá? Então, essa sou eu, tentando sair bem numa foto, quase nunca consigo, mas de vez em quando dá um pouquinho certo. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente inicia a primeira sessão,
a gente precisa ter muito claro na mente qual é o nosso objeto de trabalho, tá? Qual é o objeto do trabalho de um psicólogo? O que eu estou entrando naquela sala para fazer? Acho que isso é muito claro para todos vocês, mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito para reforçar a informação. Então, quando eu entro no consultório, eu não estou entrando para salvar aquela pessoa dos males da vida, eu não estou entrando para mudar a história da vida dela na minha força, né, naquilo que eu acredito que ela tem que fazer a partir daquele momento, mas eu estou entrando para oferecer para ela algumas técnicas, ou melhor, para aplicar nela técnicas e ferramentas que são ou podem ser eficientes para diminuir o sofrimento de uma área específica que aquele indivíduo está vivenciando. Então, esses sofrimentos precisam estar no campo psíquico, porque a minha área de atuação é a mente, é a psique. Então, eu não posso pegar e, por exemplo, uma pessoa, ela está passando necessidade financeira, eu não vou poder ir lá e dar para ela pagar as contas dela. Então, eu não vou conseguir resolver esse problema para ela, porque esse problema não é um problema da minha área de atuação. A minha área de atuação está no campo da psique. E aí, o meu primeiro encontro, eu preciso, então, explorar a queixa, né? E preciso formalizar os termos que vão reger todo o processo terapêutico. Qual é o processo que vai acontecer? Eu preciso, no primeiro encontro, contar para o paciente, deixar claro para mim mesma o que eu vou fazer com aquele indivíduo, né? Que aquilo ali é um processo terapêutico, se é pago, se não é pago, se é uma vez por semana, se é quinzenal, enfim. Então, tudo isso fica muito claro, tem que ficar muito claro. Eu tenho que entender muito bem qual é a queixa dele. E eu tenho que, ao término desse primeiro encontro, eu e você, levantar já algumas hipóteses na minha mente. Dito isso, hipóteses do que pode estar acontecendo com aquele paciente, hipóteses de como eu posso atuar com aquele paciente. Dito isto, eu quero completar dizendo para vocês que as minhas hipóteses, eu não devo trabalhar para provar que elas estão corretas. Eu devo trabalhar para descartar o máximo possível de hipóteses que eu levantei. Porque quando você coloca uma hipótese e você começa a se movimentar para provar que a sua hipótese está certa, existe uma chance muito grande de você contaminar o processo com a sua vontade de provar que você está certo. Um exemplo disso é, eu levanto a hipótese de que aquele indivíduo é TDAH. Existe uma chance enorme de tudo que eu vou fazer a partir daí ser um pouco tendencioso a levar aquele indivíduo para realmente parecer para mim que ele é TDAH. Porque a minha mente, ela começa a acionar algumas coisas que são minhas, como, por exemplo, o orgulho, né? Aquela coisa que a gente tem, o nosso próprio ego, de dizer assim, eu estava certa, eu disse que ela era TDAH e viu, ela é. Mas aí tem o risco de eu ter contaminado os dados para alcançar o resultado que eu queria, porque eu sou humana. Então, é muito bom que vocês pensem que você levanta várias hipóteses e você começa a trabalhar para descartar. Então, assim, poxa, eu acho que essa pessoa é TDAH. Então, o que um TDAH não faria, não seria, não aconteceria com o TDAH? Então, eu vou procurar as coisas que não são de um TDAH e que estão presentes nela. Porque se ela apresentar muitas coisas que não são compatíveis com o TDAH, eu já vou começar a descartar. E não ao contrário, porque se eu começar a procurar só coisas que são compatíveis com o TDAH, eu vou me perder, porque tem muita coisa nos diagnósticos que tem muitos sintomas em comum entre as patologias, entre os transtornos. Então, é muito comum, de repente, uma pessoa que tem uma bipolaridade ter um sintoma igual a uma pessoa que tem uma depressão, enfim. Então, tudo isso é muito complicado e é melhor você não enviesar. Então, levante hipóteses no primeiro dia, mas trabalhe para ir desconstruindo as suas hipóteses. E no final, aquelas hipóteses que você não conseguiu desconstruir, elas são as mais próximas de serem verdadeiras com o teu paciente. Primeiro encontro é só isso.
Ah, mas no primeiro encontro eu já quero fazer. Não faça. Se contenha, se segura, respira fundo, pensa que é sobre você, não é sobre o paciente, e não faça. Faça só o que tem que ser feito. Estabeleça contrato terapêutico, deixe claras as regras, acolha o teu paciente, entenda a demanda dele e levante na tua mente hipóteses terapêuticas. Segunda sessão, né, depois que você teve esse primeiro encontro com o teu paciente, você tem que iniciar a anamnese, tá? Você tem que conhecer as informações importantes do paciente. Às vezes a gente percebe que a ansiedade é tão grande de começar a fazer alguma coisa que o aluno pula a etapa mais importante, o estado da arte. Qual é o estado da história daquele indivíduo? Aquela queixa que ele te trouxe no primeiro encontro, ela se construiu, entende? Aquilo que o paciente conta para mim e para você, não é uma coisa que ele dormiu e acordou com. Claro que existem casos em que isso acontece, de repente um grande trauma, um acidente, podem produzir transtornos, podem produzir situações do nada. Mas, no geral, são construções, e eu preciso conhecer a construção daquilo que eu vou trabalhar na terapia para que eu possa ser eficiente. Então, eu preciso saber os dados pessoais do paciente, eu preciso saber o histórico medicamentoso, preciso saber se ele fez terapia, como foi a terapia dele, eu preciso ter tudo isso. Agora eu preciso beber água. Acho que é isso que eu mais preciso nesse momento. Pronto. Tá vendo, gente? Eu sou acelerada, eu vou falando, eu não paro nem para beber água. Ótimo. Anamnese. Quanto tempo leva uma anamnese? Uma anamnese muito bem feita, uma anamnese que dê conta de você entender uma vida, pelo menos 2 sessões. Pelo menos 2 sessões. Ah, mas eu já quero intervir, eu quero fazer. Tudo bem, conforme você vai ouvindo os relatos do seu paciente, você pode até ir, né, psicoeducando, falando alguma coisa, fazendo uma intervenção, mostrando para ele alguma coisa que ele te falou e que você percebeu. Olha, você percebeu na tua fala tal coisa. Então, você pode ir intervindo, mas você não pode se perder. Você precisa entender que o teu objetivo nesse segundo momento é entender a história dele, é entender o desenvolvimento da dor, da queixa que ele trouxe para você, como que essa queixa se deu. Então, ele tem um problema hoje num relacionamento que ele está trazendo para você. É importante você saber se ele já teve relacionamentos anteriores, o que aconteceu nesses relacionamentos anteriores, como acabou, como se deu, porque tudo isso vai fazer diferença na compreensão do caso. E o segundo encontro com o teu paciente no estágio é sobre isso. É sobre uma bela de uma anamnese. E diga-se de passagem, gente, a anamnese não é perguntar o que está naquela folha e escrever a resposta do paciente. A anamnese é perguntar o que está na folha, porque a folha te dá meio que um roteiro, mas é você explorar aquilo que o paciente está trazendo. Então, uma bela de uma anamnese que vai ser funcional depois, é aquela onde é casado? Sim. Tá, eu poderia colocar lá na folha, sim, mas eu não posso fazer só isso. Então, assim, é casado? Há quanto tempo? Como é sua relação? Tá? Então, é você explorar mais, ok? Na segunda sessão, na terceira sessão já, 3 sessões, você tá ali trabalhando uma continuação da anamnese, né? Você está observando como o paciente está se comportando enquanto você conversa sobre essas demandas, você está psicoeducando ele em relação a coisas que aparecerem muito disfuncionais ali, que você já percebeu que está muito inadequado, na terceira sessão, tá? Então, sessão 3. Sessão 4, para aqueles que estão pensando aí, então, em 10 sessões. Então, quando você terminou a sessão 3, você precisa, antes da próxima sessão, formular hipóteses diagnósticas, levantar várias hipóteses sobre o que pode estar acontecendo, pesquisar literaturas que falem sobre essa demanda, né, buscar, então, um referencial teórico, escolher uma abordagem para começar o tratamento do seu paciente.
Então, você ficou primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, acabou a terceira, antes de iniciar a quarta sessão, com o paciente, você tem que ter tudo isso na tua mão. Então, você tem que ter como profissional, para que você consiga desenvolver um bom trabalho, tá? E aí, você vai fazer todo um plano para descartar as hipóteses que você levantou. Então, você levantou a hipótese de TDAH, você levantou a hipótese de bipolaridade, você levantou a hipótese, seja lá do que for. E antes de se encontrar novamente com o paciente, faça um roteiro. O que eu posso fazer para descartar essas tantas hipóteses que eu levantei? Eu levantei a hipótese de que o paciente está tendo crenças limitantes, eu levantei a hipótese disso, eu levantei a hipótese daquilo, e como eu vejo se essas hipóteses têm alguma veracidade ou não? Então, você precisa fazer isso antes da sessão, porque quando você chegar na quarta sessão, você já vai chegar super tranquilo. Por quê? Porque você já tem o que fazer. E o que você tem que fazer? Descartar as hipóteses que você levantou ao término da terceira sessão. Terceira e quarta sessões, então, por que aqui está terceira e quarta? Porque tem gente que aplica a anamnese em uma sessão. Então, teoricamente, para quem aplicou a anamnese em uma sessão, esse momento seria a terceira. E para quem usou 2 sessões para aplicar a anamnese, esse momento seria, então, a quarta sessão. Agora, você vai aplicar plano que consiste em observar as falas, os comportamentos, e você vai elaborar perguntas, um questionário semi-estruturado, que tem como objetivo descartar hipóteses. Então, por exemplo, a sua hipótese é que esse indivíduo seja um indivíduo TDAH, por exemplo, e por isso que ele está tendo tanta dificuldade no trabalho dele. Por isso que ele não consegue terminar nada, por isso que ele tem dificuldade para se adaptar a um emprego que não é exatamente o que ele queria, por isso que ele tem dificuldade para respeitar um pouco ordens, por isso que ele não gosta de ser confrontado, por isso que ele não gosta quando alguém vem com o pé no peito dele para falar alguma coisa, por você estar levantando a hipótese de TDAH. Então, nesse próximo encontro, você vai ter questões que dizem respeito ao TDAH, você vai ter, talvez, uma escala de TDAH em adulto, se for um adulto, tudo isso já vai estar na sua mão, né? Então, você já vai ter um conjunto de ferramentas que tem como finalidade identificar se aquele paciente realmente parece mesmo ser TDAH, para que você possa seguir, então, esse trabalho com ele. Veja, você tem uma sessão inteira para fazer isso. Vamos supor que você levantou a hipótese de que aquele paciente está correndo um risco de um suicídio, por exemplo. Então, você vai chegar preparado para identificar a ideação suicida, para entender se ele realmente tem alguma coisa planejada na mente dele, se ele tem alguma forma de fazer aquilo que você acha que ele está querendo fazer. Você chega na quarta sessão totalmente preparado para organizar o que o paciente realmente precisa ter no processo terapêutico com você. Antes da quinta sessão, então, depois que você aplicou tudo isso, depois que você fez questionários, perguntou coisas, explorou, fez uma lista de sintomas que ele está vivenciando, fez uma lista dos medos que ele tem, você fez tudo isso na quarta sessão. Você usou 50 minutos para isso. E é um uso maravilhoso, você está usando muito bem as suas sessões com o teu paciente, principalmente numa clínica escola. Nossa, passar por tudo isso numa clínica escola é excelente. É um resultado incrível para o paciente ter essa vivência, sabe? Ser cuidado terapeuticamente dessa forma por você. E aí, antes, então, de você ir para a quinta sessão, você vai analisar as técnicas que você aplicou, você vai analisar as hipóteses que você levantou, você vai ver quais são consistentes, você vai analisar por que elas são consistentes, e a partir daí, então, você vai começar a aplicação de um plano terapêutico, que consiste, então, em começar a aplicar ferramentas
que você entende que são eficientes para lidar com aquelas hipóteses que se mantiveram. Então, eu fiz todo um trabalho para descartar, descartei 5 das 10 hipóteses que eu levantei, e 5 permanecem firmes ali, como problemas na vida do meu paciente. Então, quais ferramentas e técnicas eu posso aplicar nele que ajudam a diminuir estes problemas, essas questões que meu paciente continua apresentando. Então, por exemplo, realmente meu paciente, eu não vou dar diagnóstico de TDAH, porque eu não estou fazendo a avaliação psicológica, mas eu entendi que ele tem prejuízos compatíveis aos prejuízos que uma pessoa com TDAH tem. Então, ainda que ele não seja TDAH, eu posso usar técnicas que são usadas em pacientes TDAH para trabalhar aqueles problemas do meu paciente. Por quê? Porque aquelas dificuldades que aquele paciente está apresentando, elas estariam dentro de um paciente TDAH. E a psicologia me disse que bloco de anotações, colocar as coisas sempre no mesmo lugar, ajuda no esquecimento, ajuda naquela coisa de ficar perdendo coisas do dia a dia, coisas simples e necessárias do dia a dia, como chave, carteira. Então, eu posso pegar, sim, uma técnica que é usada num paciente TDAH e aplicar naquele paciente na minha 5ª sessão. Olha que legal, a partir da 5ª sessão, então, eu já sei quais os prejuízos que ele tem, quais os problemas que ele enfrenta, e eu já selecionei uma lista de técnicas que são capazes de serem utilizadas para trabalhar aquelas dificuldades do paciente. Então, eu tenho que colocar, né, manter o meu prontuário com um plano detalhado do que eu vou fazer. Eu preciso descrever várias técnicas, deixar várias técnicas na minha mão, já descritas como elas são aplicadas, para que quando eu chegue, então, na minha 5ª sessão, eu comece a aplicar técnicas. E eu aplico, e eu avalio se está dando resultado, e na sessão seguinte eu aplico, e avalio se a que eu apliquei anteriormente alcançou o objetivo que eu tinha, e se não alcançou, eu entro com uma outra técnica, porque é esse o nosso trabalho, é assim que se dá, né? Então, eu aplico, vou mensurar o resultado que eu estou obtendo, vou perceber se o paciente está dando uma resposta positiva ao que eu estou fazendo com ele, se aquilo realmente está alcançando o objetivo que eu tinha quando eu escolhi aquela técnica, e se não tiver, eu vou trocar. Simples assim, porque eu tenho tantas técnicas à minha disposição. Então, o processo dentro da clínica, gente, ele vai ser construído por isso, por você ter muito claro o que o paciente precisa, escolher técnicas que dão conta de gerar bons resultados dentro do que ele precisa, se preparar para aplicar uma diversidade de técnicas e começar a aplicar. Você precisa ter objetivo sempre muito claro, ou seja, você precisa saber o que você quer fazer com aquele indivíduo, você precisa adequar o que você quer aplicar à demanda dele, então, não é só sobre o que você gosta de fazer com o paciente, é sobre o que o paciente precisa que você faça com ele. Você precisa se manter durante essas 10 sessões de estágio atualizado sobre as técnicas e as ferramentas que você está usando, né? Você precisa sempre verificar se as ferramentas, os testes, aquilo que você está aplicando, continua validado pelo CRP. É sempre importante entrar lá no CFP, olhar se aquele instrumento está válido, se ele continua sendo utilizado para aquela demanda. E você precisa ter uma literatura que te norteia nesses processos interventivos. Pensa que diante dessa estrutura, gente, não tem muita mágica, né? Eu entendo, eu descarto, eu mantenho algumas coisas que eu percebi, então, que realmente o paciente precisa, eu escolho técnicas que dão conta de fazer aquilo que o paciente precisa, eu vou fazendo, eu vou acompanhando os resultados, eu vou adequando conforme é necessário, eu vou mudando a minha intervenção se for necessário no meio do caminho, porque todas as terapias, principalmente as terapias cognitivas, todas elas vão prever que você vá adequando as técnicas e que você vá se organizando para mudar sempre que for necessário.
eu vou me mantendo sempre honesta e transparente com o meu paciente, vou respeitando a ética do processo, e é isso. Então, você vai fazer 10 sessões com o teu paciente de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila para você, para o paciente, muito mais eficiente. Veja, colocando aqui para vocês esse roteiro, eu digo para você que o que você vai fazer é o seguinte: você vai, então, entender o paciente e explicar para ele o processo. Depois você vai usar 2 sessões para conhecer exatamente a história dele, tanto dele quanto do problema que ele está trazendo para a terapia. Depois você vai levantar várias hipóteses do que pode estar acontecendo com ele, do que ele precisa em terapia. Depois você vai trabalhar para descobrir se as suas hipóteses, elas se mantêm, se sustentam ou não. Depois que você fez tudo isso, você vai selecionar o que usar para fazer o que você entendeu que precisa ser feito. Depois você vai se capacitar com essas escolhas que você fez, para que você saiba aplicar essas coisas, essas técnicas e ferramentas. Vai aplicando, vai olhando a resposta que o paciente está dando à tua aplicação, vai identificando se você está no caminho certo ou se você precisa recuar um passo e mudar o que você está fazendo, e sempre que necessário mudar, você vai mudar, porque isso não é um problema, isso não é uma incompetência, isso é a nossa prática da psicologia, e você vai sempre mostrando para o paciente cada avanço que o processo está tendo, porque muitas vezes o paciente não consegue enxergar sozinho. Então, você vai sempre dedicando um momento da sessão onde você elogia o comprometimento dele, onde você melhora a autoestima dele, onde você mostra os pequenos avanços que vocês alcançaram. E, quando você vai chegando no final, você traz uma devolutiva, e a devolutiva consiste em você dizer para o paciente o que você enxergou que estava acontecendo, que é a última sessão, o que você fez para ter certeza ou para descartar o que você enxergou, aquilo que se manteve. Então, você vai contar para ele na devolutiva que, olha, quando você chegou, eu entendi que estava acontecendo tal coisa, eu apliquei algumas ferramentas, essas ferramentas mostraram que isso que a gente conversou lá no início não está acontecendo, que isso não é, né, compatível com a tua realidade, mas mostraram que isso é compatível com a sua realidade. Diante de tudo isso, João, nós aplicamos essas atividades foram fazendo com que você compreendesse essa situação, com que você mudasse essa postura, com que esse hábito seu passasse a ser diferente, você se comprometeu, aqui você alcançou tal resultado, aqui a gente tentou tal coisa, mas essa coisa não funcionou para você, então a gente percebeu que você não se adapta a esse tipo de estratégia de enfrentamento das situações, por isso a gente mudou o curso no meio do caminho, e aí a gente, então, começou a fazer tal coisa, João, e tal coisa funcionou muito bem para você. E hoje, a gente pode, aqui nesse nosso momento de finalização desse processo, a gente pode perceber que você avançou nisso, mas a gente também entende que isso precisa continuar sendo trabalhado. Então, é muito importante que você continue o processo terapêutico. Eu não vou poder te atender, porque eu estou finalizando aqui o meu estágio, mas, futuramente, quando eu já estiver formada, quem sabe, né, a gente não tem a oportunidade de retomar aí essa nossa relação terapêutica, porque eu acho que nenhuma universidade se opõe a isso, né, de você poder falar que em algum momento você estará ali como psicóloga e, enfim, acho que se você tiver alguma regra específica na tua faculdade, respeite a regra da tua faculdade. Estou falando ali num contexto geral, como acontece. E aí você vai agradecer para o paciente, e no final de tudo, o que terá acontecido? Eu quero finalizar dizendo que no final desses 10 encontros, ou 12 ou 15, de acordo com a tua faculdade, você terá ajudado aquele indivíduo a conhecer mais sobre ele, você terá proporcionado para ele uma visão de fora do mundo dele, né, um olhar fora que mostrou para ele o mundo dele, como ele realmente é,
Você terá tido a oportunidade de desconstruir coisas que talvez aquele indivíduo acreditava que eram reais, mas não tinha evidência. Na prática da vida dele, aquilo ali não era real, aquilo ali não existia, e você pôde identificar e mostrar para ele, olha, isso aqui que você acreditava ser uma verdade não é, e não é por isso, não é porque você acha que não é, porque você tem provas. O processo te mostrou as ferramentas que você aplicou, os testes, a anamnese, tudo isso mostrou coisas diferentes daquelas que o paciente acreditava que eram as verdades da vida dele. Com isso, ele está com a mente mais clara, ele tem mais informações, ele tem mais condições de resolver os próprios problemas, e ele tem condições de avançar num autocuidado, numa preservação da saúde dele, num tratamento adequado para um transtorno ou uma patologia, caso ele tenha, numa mudança de comportamento, se ele entender que essa mudança vai realmente levá-lo para onde ele deseja ir. E você terá, por outro lado, alcançado os seus objetivos. Ou seja, você terá testado ferramentas, você terá aperfeiçoado a prática de usar ferramentas da psicologia, que é o objetivo do estágio. Você terá amadurecido na tua mente clínica, porque você terá desenvolvido várias hipóteses para aquele mesmo indivíduo, terá testado essas hipóteses, terá visto onde você achou que era uma coisa e na verdade não era. Então você vai aprender o que está envolvido naquelas hipóteses que você levantou como possíveis transtornos. Você vai ter aprendido a fazer diagnóstico diferencial, você vai ter aprendido a fazer lista de sintomas, você vai ter aprendido a fazer uma boa anamnese, você vai ter aprendido a construir um bom vínculo, você vai ter aprendido a conduzir um setting terapêutico, você vai ter aprendido a se portar como um profissional de excelência, que realmente tem uma postura ética e correta, você vai ter aprendido a fazer relatório, você vai ter aprendido a organizar um prontuário. Olha o tanto de coisa que vai acontecer se você seguir o estágio dentro de uma programação que está dentro do campo da nossa profissão. Ao invés de você entrar e sair de uma sala com o supervisor e falar da vida de uma pessoa que você está atendendo, e falar de contextos que não são do campo da psi, e tentar resolver problemas que não são da nossa área, e não focar nessa estrutura que eu apresentei para vocês. Então, foquem em construir para o estágio de vocês essa estrutura. E quando terminar o estágio, você vai ser uma profissional. Você vai ser um profissional. Você vai ser uma pessoa que tem metodologia de trabalho como psicólogo. E que pode, sim, ao término dos teus 5 anos, pegar o teu CRP e abrir uma sala e começar a atender os pacientes, porque você saberá fazer tudo que precisa ser feito com o paciente. Porque tudo que eu disse aqui, eu falei da clínica escola, mas isso é o que acontece na clínica psicológica. É assim que a gente trabalha. É isso que a gente faz, todas as sessões com os nossos pacientes. Exatamente isso. Esse protocolo de atendimento é o que acontece na clínica psicológica. Não tem roda para inventar. Ela já foi inventada. Tem roda para você girar. Então, você precisa abastecer esse carro para ele continuar rodando. Senão ele vai parar, né, sem combustível, e você vai ficar estacionado, esperando o guincho vir te buscar. E eu não quero que guincho venha buscar vocês, não. Eu quero estar rodando com o meu Fusquinha e vocês passarem com a Mercedes de vocês acelerando do meu lado. Isso que eu quero, né? Eu acho que é sobre isso. O nosso processo de formação é sobre isso. Agora, vocês precisam entender que vocês têm na mão um veículo muito bom, muito potente. A psicologia é um veículo muito potente, com muita capacidade, e vocês precisam aprender a dirigir bem. E se você pegar um carro, você não vai fazer cada dia uma coisa diferente no carro, né? Você vai seguir sempre um modelo de funcionamento, porque dirigir é sempre dirigir. A psicologia é sempre a psicologia. Não precisa ficar inventando moda, ok? Aplicar a psicologia como profissão tem um protocolo. Seguir o protocolo, a individualidade das pessoas, você vai respeitar, ela vai fazer parte do processo, mas o protocolo não é um protocolo para cada paciente. É um protocolo para a função psicólogo. E aí, cada paciente requer que esse protocolo seja aplicado de uma forma personalizada à demanda dele e a quem ele é. Mas o protocolo é sempre o mesmo, certo?